Bom dia, pessoal. Hoje é dia 7, o primeiro exercício de concentração é usar áreas remotas da consciência. É parecido com o de ontem, mas não é a mesma coisa. Ontem era uma reestruturação da consciência. Hoje é usar essas áreas remotas, porque a gente não só tem muitas consciências no corpo, infinitas consciências, como a gente pode reestruturar essas áreas e existem áreas da consciência que a gente usa mais e áreas que a gente usa menos, as remotas. Então, quando a gente olha para uma nuvem, para a folha de uma árvore, que é sempre distante do nosso, o nosso campo informativo, ele é uma esfera de 5 metros. Então, quando a gente olha para uma árvore, para uma folha ou para uma nuvem, a gente está fora desse campo informativo, a gente está trazendo conscientemente informação bem distante para cá, para a nossa área de consciência comum, o que a gente usa toda hora. Isso é super importante. Então, como que a gente vai fazer o exercício? A gente olha para a nuvem, olha para qualquer lugar distante, e esse lugar distante pode ser a esquina da minha casa, pode ser a rua, pode ser um quarto que está para lá, não precisa ser só a nuvem ou a folha. E traz essa informação para perto de nós, para áreas abordadas, mais abordadas da consciência, ou seja, traz para perto de nós. E o terceiro exercício, eu vou juntar os dois e vou dar exemplo. O terceiro exercício, ele fala da abundância universal. Quando a gente quiser, se a gente parar para olhar e ver o mundo, a gente vai ver que o mundo é feito pelas nossas ações, junto com a luz do Criador. E aí, quando a gente quiser harmonizar o mundo, porque ele é feito com as nossas ações, a melhor forma, a forma correta de fazer, porque existe um entendimento errado do mundo. E existe o entendimento correto do mundo, a gente vai para a abundância universal. E nesse estado abundante, a gente observa os problemas e assim a gente consegue harmonizar o mundo. Precisa de esforço, precisa de treinamento, porque a gente não faz isso o tempo todo. Por exemplo, se eu estou desesperada, eu vou ficar focada no meu desespero. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que resolver aquilo, eu não tenho como resolver, mas eu tenho que resolver, e fica naquilo. Como que eu resolvo isso? Indo para áreas remotas da consciência, no exercício de hoje, e trazendo o sentimento de abundância. Olha, o sentimento de abundância pode ser assim: olha aqui o tanto de grama, como é abundante a grama. Eu olho para um cachorrinho e olho, nossa, como é abundante o tanto de pelo que ele tem. Tudo. Aqui o tanto de árvore, como as árvores são abundantes, como o céu é gigantesco. Isso, ou então lembrar uma situação vivida, que a gente resolveu um problema, ou que a gente estava feliz, e sentir aquela lembrança, e a partir daquela lembrança fazer o exercício. Se eu vou resolver um problema através do desespero, eu vou ter mais desespero. Então eu preciso desse treinamento antes de estar desesperada, para quando eu estiver desesperada eu saber como fazer. Então é isso. Eu preciso oxigenar, trazer ar, trazer informação nova para o meu campo informativo. Trazer informações que venha, por exemplo, quando eu olho para a nuvem, eu trago tanta informação, porque até eu chegar na nuvem, a minha consciência já passou por muitas e muitas e muitas informações. É uma forma de desfocar do problema e trazer infinitas informações para dentro do meu campo, para poder depois resolver o problema com todas essas informações juntas, e não a única. Não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir. Então esse exercício ele é muito simples, porém
ele traz, ele expande a nossa consciência, o nosso sentimento, ele muda a estrutura da nossa mente. Abre. Por exemplo, eu tô fazendo testes, porque um objetivo que eu tenho aqui é usar toda a abundância do lugar. E a abundância daqui são frutas que estão sempre caindo no chão, estão sempre desperdiçadas, porque as pessoas aqui têm um foco nas oliveiras e só. Ou em algumas frutas especiais, tipo mirtilo, que é exportado para outros países aqui e que é chique. Mas as frutas que caem, que tem em todo lugar, laranja, ameixa, pera, maçã, essas frutas, raramente eles pegam e nem para os animais eles dão. Não sabem fazer compotas, não sabem cuidar. E porque também fazem tanto um trabalho de um jeito, não pensam todos os dias o que pode ser refeito, como pode ser refeito, que ficou desse jeito. As azeitonas são importantes e o resto não. O resto é cuidar da terra para poder ter couve e tomates e cebolas e batatas. É isso, é reduzido assim. Isso eles fazem há mais de 100 anos e é assim que eles fazem até hoje. Então eu vejo todos os dias essas frutas e fico imaginando como resolver essa questão. Então eu comecei a fazer, agora época de laranja, eu comecei a fazer compotas. Eu não sei cozinhar, mas eu comecei a aprender e fiz frutas secas, porque é uma forma de usar essa fruta o tempo todo, preservar essa fruta. Eu errei tanta coisa. Primeira coisa que eu errei, atualmente o clima aqui é 100% de umidade. Então eu sequei a fruta 8 horas num aparelho para secar frutas. 3 minutos que ela estava fora do aparelho, ela já estava úmida de novo. Porque a umidade aqui, tudo mofa, tudo está molhado nessa época do ano. Outra coisa que eu fiz, eu fui secar, fui fazer a casca da laranja com chocolate. Então eu pus no forno, mas eu queria que ela ficasse sequinha também, para durar. Então eu queimei tudo, porque eu estava pensando em durar e não em comer já, porque eu queria preservar para muito tempo. Então eu entendi que certas coisas não vão durar. Certos docinhos, por esse da casca com chocolate, ou eu enfio muito açúcar, que não é o caso, que eu não quero, ou o que eu fiz? Eu congelei as cascas para fazer esse doce em outras épocas. Então, eu tirei o ácido da casca, fervi algumas vezes e congelei a casca assim. Compota dá certo. Secar a fruta, agora não. Então, ou eu congelo a fruta para depois secar, não fiz isso ainda, ou eu seco outras frutas. E agora eu estou fazendo secadores de frutas, assim, com caixa de papelão, depois eu mostro. Tô fazendo para não gastar energia elétrica. Ou seja, estou contando isso porque, como eu estou fazendo esses exercícios há muito tempo, quando eu me proponho a fazer uma coisa, eu consigo um aprendizado rápido dessa coisa, porque eu consigo trazer informações de todo lado e perceber, claro que eu estou errando, claro que eu estou aprendendo, é um desenvolvimento harmonioso. Então eu estou tranquila, inclusive no erro, eu não fico mais apavorada. Se eu queimei depois de cozinhar não sei quantas horas e eu queimei tudo, eu consigo entender que eu queimei porque eu estava com um objetivo e esse objetivo não dá agora, só dá depois. Era tão impressionante que eu estava sentindo o cheiro de queimado e eu pensava, não, está secando, tem que secar.
Quando estava tudo queimado, eu fiquei olhando para aquilo, falando o que eu errei, como eu errei, por que que eu errei, como eu tenho que fazer o certo, o que que eu estou raciocinando. E tranquilamente eu fui vendo que eu tinha variáveis ali e objetivos que eu não estava, que não combinavam com a época. Ah, muito bom secar a fruta, mas num tempo úmido como esse, isso é impossível. A não ser que eu faça assim. Eu seque e fique num ambiente completamente cheio de ar, né? Assim, seco, bem seco, né? E coloque as frutas nesses plásticos que a gente tira o ar todo, eu tenho esse aparelhinho, e aí sim, preserva. Mas o meu objetivo não é esse, é também ser barato, é também não gastar energia e ser possível. Não, não dá, porque aqui a energia é muito cara, não dá para gastar assim, não vale. Tem que ver o custo-benefício da coisa. Então eu já entendi que não vai ser para agora, que eu vou fazer esses aparelhinhos, essas caixinhas para secar as frutas e até depois fazer de madeira, não sei, e aí sim secar as frutas. Mas eu entendi que eu podia congelar a casca. Eu não tinha essa intenção. E ela entrou. Por quê? Porque eu estava aberta, porque eu tenho um campo informativo aberto para muitas informações. Então eu não fico ali dando murro em ponta de faca. Não está dando errado, mas eu vou entender. Eu vou focar e trazer para a abundância. Então eu vejo o que deu certo, eu vejo que eu estou aprendendo, eu vejo que tem alguma coisa que já mudou, eu vejo que eu preciso ver outras coisas. Isso tudo por causa desses exercícios. Eu quero provar e comprovar a importância deles, porque quando a gente aprende que a gente deve estar na positividade, que a gente deve fazer assim, fazer assado, mas se a gente não tem esse processo, essa dedicação em ampliar a nossa visão, a gente não vai conseguir, só frustração. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.